Por isso eu quero orar por todos os dizimistas e ofertantes aqui nesta manhã, nesta noite. E pedir que este ano de 2014 seja um ano de superação nesta área, ó Deus. Pai, eu peço que salários sejam dobrados. Eu peço, ó Deus, que os ganhos sejam dobrados. Eu peço, ó Deus, que portas maravilhosas de trabalho se abram para os teus filhos. E que toda oposição do diabo seja quebrada em nome de Jesus. Porque, Senhor, a tua palavra diz que nós comeríamos e nós comeremos e comemos o melhor desta terra. Por isso, Senhor, toda resistência do mal agora caia por terra em nome de Jesus. E que venha a existência, através do nome de Jesus, estas portas abertas, esses milagres na vida financeira, e que o teu povo possa, Senhor, avançar, porque teu povo fiel, Senhor, a tua obra avança, e nós podemos fazer mais do que temos feito, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu já te agradeço pela fé, no nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém, diga glória a Deus. Traga aqui, entregue nas mãos dos nossos irmãos, faça isto, para a glória de Deus. Obrigado. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos o quê? Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Pai Celestial, ajuda-me a ministrar a tua palavra, e que eu possa fazer isso não na letra da Bíblia, mas no poder do Espírito Santo. Ajuda-me, e que ela seja espírito e vida na vida e no coração de cada irmão. Amém. Eu quero apenas lembrar a você algumas coisas que foram ditas na virada do ano. 5 ferramentas, 5 propósitos, 5 atitudes que podem ajudar a você a superar a crise que você está vivendo, ou o problema que você tem que enfrentar. Primeiro, eu tenho dito esta frase porque ela é emblemática. E a frase é essa: quando você precisa e quer. Porque tem gente, irmãos, que eu olho que está precisando. Eu olho como pastor, com os olhos pastorais, e digo, esse irmão está precisando superar esta situação, ou este irmão está precisando superar esse problema. Primeira pessoa não pede ajuda, então, ouça bem, como pastor, eu tenho que ter os meus limites. Eu não posso me meter na sua vida
se você não pedir ajuda. Dá para entender isso que eu estou falando? Diga amém. Há uma linha de respeito que Deus respeita, que é o livre-arbítrio. Eu não posso invadir a sua vida sem que você peça ajuda. Deus trabalha assim conosco. Ele só dá a quem pede. Pedir. Então, se não pedir, Ele não dá. Esse é um princípio divino. Então, às vezes eu vejo pessoas que estão precisando de ajuda, superar problemas. Elas estão precisando, mas ela não quer. Sabe aquela pessoa que quer fazer do problema a sua bengala, a sua desculpa? Ah, eu sou assim mesmo, porque eu sou assim. Na verdade, ela não quer se consertar, ela não quer deixar o seu caráter ser mudado, ela não quer sofrer nenhum tipo de transformação, e ela está cantando a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Que, né? O resto? Você para de cantar a música dele, hein? Começa a cantar os hinos do Senhor. Mas a verdade é que tem gente que está adotando isso como filosofia de vida. Deixa a vida me levar, vida leva. E ela precisa mudar de atitude, as coisas estão caindo ao redor dela, o seu casamento está com problema, sua vida financeira está com problema, os seus filhos estão com problema e a pessoa está lá, como se nada tivesse acontecendo. Acorda, em nome de Jesus, porque há problemas sérios que estão, há uma nuvem de tempestade se aproximando da sua vida e você tem que acordar, que se você não acordar, você vai ser pego, desculpa a expressão, com as calças na mão. Sabe o que é isso? No meio do caminho, depois, ai meu Deus, por que aconteceu? Aconteceu porque você não estava percebendo que você precisava mudar algumas coisas na sua conduta, no seu caráter, superar algumas coisas, e você foi achando que aquilo ia dar certo, empurrando com a barriga. Não vai dar certo. Adiar problema não soluciona o problema, só acumula. Vou repetir. Adiar problema não resolve o problema, só acumula. Então, quando você precisa, aí a segunda parte, e quer superar algo que nunca passou, que já passou, mas agora está sentindo dificuldade para superar, você tem que fazer o que nunca fez. Eu não supero nada com a mesma intensidade de força. Eu falei aqui na passagem do ano que superação significa uma super ação. Eu não posso ter uma ação normal, eu tenho que ter uma força maior nas ações que eu faço para superar. E eu dei 5 ferramentas espirituais, porque, irmãos, eu não sou psicólogo, então as ferramentas que eu vou dar são ferramentas bíblicas, ferramentas espirituais. Há coisas que a psicologia pode até te ajudar, mas que são ferramentas que o psicólogo lá vai poder te orientar em questões emocionais. Eu estou te dando aqui o basicão, que serve para todas as áreas da vida. Então, o primeiro passo é, para a superação, você tem que ter perseverança. Comece fazendo coisas simples. Coisas simples. Coisas simples. Coisas simples. Ler a Bíblia e orar todo dia. Isso tira pedaço de alguém? Isso atenta contra a vida de alguém? 15 a 30 minutos diário vai fazer você perder grande tempo? Até porque você está com o autor da vida. Comece a fazer coisas simples. Vir à igreja é simples. Precisa de grande esforço para vir à igreja? Não. Poxa, irmãos, nós somos uma igreja liberal, aqui não é a igreja bola de neve, não. Mas até de bermuda você pode vir, chinelo. A gente não cria um padrão, um rigor. A porta está aberta para todo aquele que quer ouvir a palavra de Deus. Não importa a religião, não importa a cor, não importa... A casa é aberta. Casa de portas abertas aqui. Amém? Só não entra o cachorro da minha irmã.
Ainda você vai ouvir eu falar muito sobre esse cachorro. Quando você começa a ter perseverança, e eu usei na passagem do ano a mulher do fluxo de sangue como exemplo, ela firmou o seu foco e disse: eu vou fazer isso. E ficou firme ali, naquele propósito. A superação ajuda a vencer barreiras. Esta situação de perseverança, a perseverança ajuda a vencer barreiras. Muita gente quer se relacionar com Deus na base da curiosidade. Eu vou falar uma frase aqui: Deus não se revela a curiosos, Deus se revela a perseverantes. Então, eu vou tentar, se der certo, bem. Aí vai uma vez, outra, falhou. Eu me lembrei de uma situação, a oração do pastor é muito fraca. Aí joga a culpa no pastor, que tem a oração fraca. Meu irmão, a fé que tem não é para ti mesmo, a tua fé é tua. Eu oro, agora se você não acredita, o problema é teu. Dá para entender isso? Diga amém. Fé é tua. Eu não posso ter fé por você. Então, a perseverança. Outro ponto que eu joguei aqui foi a respeito de jejum e oração, porque há situações que para você superar, você tem que jejuar e orar mais. Depois eu disse a terceira ferramenta. Eu falei do exemplo de Jó, e esta manhã eu preguei sobre isso, falando que há muita gente que diz assim: pastor, eu tenho tanto problema, porque a terceira ferramenta é abençoar o próximo. Eu tenho tanto problema que eu não consigo nem pensar no próximo. Irmãos, você quer saber de problema? Leia o livro de Jó. Jó tinha problema. Perdeu todos os filhos. Você perdeu todos os filhos? Não. Você perdeu o emprego? Perdeu a casa? Perdeu a roupa? Ficou doente? Ficou com ferida? Virou mendigo? Então, segura aí, porque você não tem um centésimo de problemas que Jó tinha. Jó tinha todos esses problemas, e a Bíblia diz que mesmo com todos esses problemas, ele orava pelos seus amigos. E o livro de Jó relata que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus o abençoa. Às vezes você, para superar um problema, não tem que se concentrar só no seu problema. Você tem que ajudar e abençoar outras vidas, porque enquanto você cuida de outras vidas, orando, abençoando de alguma forma, Deus cuidará de você. Eu acredito nisso. Eu acredito que enquanto eu me preocupo com outras pessoas, aquilo que eu não posso fazer, Deus haverá de fazer por mim, usar alguém para fazer por mim. Também falei da ferramenta número 4, que foi a respeito de muitas pessoas que são muito, confundem obstinação com fé. Escute o que eu vou falar para você. A pessoa obstinada é aquela que quer que a sua vontade prevaleça. A obstinação e a fé parecem que são iguais, mas não são. A obstinação obedece ao seu querer. A fé obedece à palavra de Deus. E muitas vezes o teu querer, embora sincero, embora você tenha direito, não é o querer de Deus para você. E eu usei o exemplo de Jesus no Getsêmani. Quando Jesus foi orar com os discípulos, estava às vésperas, momentos antes da crucificação, das horas de agonia que ele iria passar, e ele vai orar, e lá ele entra naquela agonia, e conforme começa a orar, ele começa a transpirar, não era suor não, era sangue, tamanha a agonia que ele estava. E a oração de Jesus era uma oração estranha, mas é isso que a Bíblia consta. Ele pedia a Deus que passasse aquele cálice, o cálice da crucificação, da vergonha, do sofrimento que ele iria passar, tudo aquilo que ele iria passar, ele faz a oração de: Senhor, se possível for, passa de mim. E ele insistiu, ele foi orar algumas vezes, ele gastou um tempo orando sobre isso. Na última vez que ele vai, Deus certamente respondeu para ele: Deus Pai.
E ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Então, muita coisa que para ser superada na sua vida, não vai seguir o roteiro que você quer. Você vai superar no roteiro de Deus. Porque se Jesus tivesse desistido ali, hoje nós não estaríamos aqui. Se ele tivesse desistido, nós não seríamos justificados, não teríamos acesso a Deus diante. Então, às vezes algo que está acontecendo na sua vida é para cumprir um propósito muito maior do que você está enxergando, mas que Deus está enxergando, Deus está vendo. Então você tem que, na hora de superação, confiar que a sua vida está nas mãos de Deus e que a vontade dele prevalecerá. Isso vai te aliviar de sofrer. Eu sempre oro, assim: Senhor, tudo isso eu oro em nome de Jesus, confiando que esteja debaixo da tua soberania, porque ninguém pode ferir a soberania de Deus. Será que você entende isso? Diga amém. E o quinto passo que eu falei para que nós possamos superar situações está na questão de que você tenha que ter um propósito na sua vida, um alvo. Irmãos, você não pode viver nesse mundo só comendo arroz, feijão e sem um propósito de construção. Você tem que ter propósito dentro da criação dos filhos, propósito dentro do casamento, propósito na sua vida espiritual, propósito na sua vida do seu bairro, propósito de evangelismo, propósito de leitura bíblica. Sua vida tem que estar recheada de propósitos, porque esses propósitos vão te puxar. Puxar para quê? Para sair daquele atoleiro que você está. Quando você tem um propósito, como é bonito quando um jovem tem um propósito de uma profissão. Eu estava falando aqui outro dia sobre um rapaz aqui na igreja que é engenheiro, que é o... Quem mesmo? É que eu esqueci o nome dele e você me deu a dica agora. O Álvaro, quando chegou para a igreja, ele estava no 2º grau. Foi estudando, aí quando chegou no final do 2º grau, ele não tinha dinheiro. Família muito humilde, pobre, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí ele pegou uma das ferramentas, ele já vinha na perseverança, usando a ferramenta da perseverança. Ele pegou na ferramenta da oração, e ele não abriu mão da ferramenta do propósito. Nós oramos, ele ganhou bolsa durante os 5 anos de engenharia, de 100% na faculdade Nuno Lisboa. Aí você me pergunta, como? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoa quem tem propósitos. Quem tem propósito pode contar. Se esse propósito está debaixo da soberania de Deus, pode contar com a força de Deus. Deus abre portas que ninguém mais pode abrir. Você tem que ter propósito. E eu, esta noite, antes de nós ceiarmos, eu quero falar sobre o item número 1. Qual foi mesmo o número 1? Perseverança. E eu quero te mostrar o que a Bíblia fala sobre essa questão de perseverança, que é necessário para a superação. Vem com Tiago aqui, capítulo 1, comigo na Bíblia. Tiago, capítulo 1. Tudo isso que eu falei, irmãos, na virada do ano, usei os versículos bíblicos, textos bíblicos, e por isso eu estou dando só um resumo aqui. Aleluia. Como é que está? Conseguiram a casa? Conseguiram a casa? Vamos dar um glória a Deus? E uma salva de palmas a Jesus. Conseguiram. Família está toda ali reunida. Graças a Deus, irmãos. Quando ele me falou, eu fiquei alegre. A sua conquista, a sua vitória é minha vitória. Sua alegria é minha alegria. Pode crer, isso é de todo o coração. Eu vivo isso, eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu e minha esposa, a gente às vezes fica confabulando sobre situações na igreja que a gente precisa orar e tal, e a gente sente às vezes a dor, a dificuldade, a luta e oramos, e quando vem a vitória a gente se vibra também,
porque a sua vitória é nossa. Tiago capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Esse é o prefácio, Lê. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias, o quê? O que ele está dizendo? Que quando vier a aprovação, a gente tem que alegrar. Ah, é? Quem está passando por aprovação aí? Dá uma gargalhada bem gostosa. Por quê? Deus é masoquista? Não, ele vai explicar por que você tem que ter alegria quando a provação chegar. Por quê? Olha só. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez o quê? Confirmada, produz o quê? Perseverança. Então não existe perseverança se não há aprovação. Como é que eu vou ser perseverante se eu não estou passando por provação nenhuma? E qual é a importância da perseverança? Ora, versículo 4, a perseverança deve ter ação completa. Eu não persevero até a metade, eu não persevero até o meio, a 2/3, a 3/4. A perseverança, ela só é perseverança, considerada perseverança, quando terminar o ciclo, tiver ação completa, a resposta chegar, a solução sair. Diga glória a Deus. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ah, então, pastor, a provação que exercita a perseverança é para quê? É para me aperfeiçoar. Porque você lembra que você era velha criatura, você confiava na sua cabeça, no seu braço, e agora você está no reino de Deus, e no reino de Deus as nossas armas são espirituais em Cristo, então você tem que exercitar essas armas para ser aperfeiçoado. Então, Deus não fica dizendo assim, tadinho do meu filho, está na provação. Deus está dizendo, cara, estou te dando a oportunidade de você ser perseverante, ter a ação completa e no final ser aperfeiçoado. Ser aperfeiçoado. Não há aperfeiçoamento sem provação. Pastor, eu vou fazer uma oração para que eu acorde amanhã perfeito. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque o aperfeiçoamento vem pela provação. E toda vez que você foge da provação, ouça o que eu vou falar, é muito sério, você adia o que Deus tem preparado para você de melhor. Todas as vezes que você foge da provação, você adia o que Deus tem preparado de melhor para você. Por quê? Porque a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito. Então, cada vez que eu digo, Deus, eu não quero mais, eu não vou me submeter, e você desiste, você está desistindo de algo maior e melhor que Deus tem para você, porque Ele só pode te dar coisas melhores, se você provar aqui agora, que foi perseverante. Será que entende isso? Diga amém. Lembra de Pedro? Quando Pedro negou a Jesus? E Jesus, depois de ressuscitado, encontrou com Pedro e disse para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Daqui a pouco Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Jesus estava dizendo que daria a ele a responsabilidade de cuidar das ovelhas, se ele amasse a Jesus. Ouça bem o que eu vou falar. Deus não dará coisa maior a você, se você não fizer o simples. Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Ama tua esposa, teu filho que é o mais próximo, teu marido. Ama as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Abra o seu coração para amar. Porque Deus só te dará coisas maiores se você tiver amado no pouco, no simples. Amém? Pastor, eu quero ser um baita de um pregador. Você que tem um sonho, comece a amar as pessoas. Porque ninguém prega o evangelho com intensidade se não tiver amor ao próximo. Vai por mim. No máximo você vai ser um papagaio. Vida você não vai passar, porque a vida vem pelo amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu filho. Amém? Então, diz aqui o texto, continuando aqui. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Pastor, eu preciso de sabedoria para passar por essas provações, para ser perseverante. Então peça a Deus sabedoria para lidar com essas situações, para superar essas situações. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá o quê? Liberalmente, e nada lhes impropera, e lhes ser-lhe-á concedida. A porta está aberta. Se você pedir, Deus vai te dar capacitação para lidar com a situação e superar a situação. Diga glória a Deus. Agora, versículo 6. Peça, porém, o quê? Com fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha aí, vem o versículo 7, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, homem indeciso, homem que uma hora diz uma coisa, que outra hora diz outra, que assume, que depois desassume, inconstante em todos os seus caminhos. Deus não trabalha com gente inconstante, Deus trabalha com gente perseverante. E a perseverança é uma ferramenta fundamental para te colocar para cima, para trazer superação neste ano. Os propósitos que você está colocando diante de Deus, persevere, e Deus vai te abençoar ricamente. Amém? Irmãos, vamos participar da mesa do Senhor. Com essas palavras, você se examine, coloque diante de Deus. Quem sabe você, ouvindo esta pregação, diz assim: eu preciso fazer uma oração. Aproveite esse momento, está sendo distribuído os material, não fique olhando para o lado, entre em comunhão com o Senhor, faça uma oração, diga a Deus, eu não vou desistir, eu vou ser perseverante, eu não vou ser derrotado pela minha maneira de desistir. Tem gente que vive a vida inteira desistindo e nunca consegue nada. Pode distribuir. Tem gente que passa a vida inteira desistindo. Não seja essa pessoa. Seja daquele que persevera até a conquista. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que
Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde me passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Nos leva a vida do próprio Deus. Nos leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Sim, meu Pai. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a vida. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Você pode levantar o seu pão comigo e dizer assim: Senhor Jesus, obrigado, porque tu não desististe. Tu foste obediente à vontade do Pai e perseverou até o fim, até a morte, e a morte de cruz. Por esta razão, milhões de pessoas, através dos séculos, habitarão o reino de Deus, aqui na terra e no céu. Meu Deus, muito obrigado, porque, Senhor, nós somos um povo que temos toda
e melhor esperança. Se nada mais der certo, nós temos a certeza que estaremos contigo no céu eternamente, e que todas as aflições desta vida passarão. Obrigado, Jesus, por essa conquista. O teu corpo sofreu os açoites, as dores, as humilhações. O teu corpo foi traspassado pelas nossas transgressões, através daquela lança. Mas, Senhor, Ele levou sobre si também as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o seu corpo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados das trevas, da ignorância, e a vida chegou para nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Comamos todos. Erga o seu cálice e diga assim: Senhor Jesus, assim como tu foste erguido naquele madeiro, e o seu sangue jorrou quando foi traspassado pelo chicote, pela lança, pela coroa de espinho, este sangue caiu sobre a terra e trouxe sobre nós purificação, justificação. Trouxe sobre nós, Senhor, a libertação de todo pecado. Obrigado, Senhor, porque tu quiseste que nós fizéssemos isto em memória, e jamais vamos esquecer que somos o que somos por causa do teu sangue vertido na cruz. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Bebamos todos em nome do Senhor. Glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, dê um glória a Deus bem forte. Diga obrigado, Jesus. Obrigado pela tua vida. Obrigado pela tua vida na minha vida. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a vida. Oh, aleluia. Queremos beber de ti, Senhor. Chegamos a ti nesse momento. Aleluia. Obrigado, Pai. Uma palavra muito importante. Durante o mês de janeiro, pela manhã, que nós temos almoço todo domingo, não teremos, só voltando em fevereiro. Também não haverá escola bíblica dominical à noite, porque os professores também precisam de férias e descanso, e nós somos sempre a favor da valorização da família, lembra disso, né? Então a família tem que tirar férias também e descansar. E também falar sobre o retiro. Meus irmãos, a palavra do crente é se ensina ou não, né? Então, se você deu a sua palavra, cumpra em nome de Jesus. E se alguém diz assim: pastor, eu não vou, mas eu vou pagar para alguém ir, faça isso. Nós temos aqui situações, às vezes, pessoas que não vão porque não dá para ir, mas tem dinheiro e quer abençoar alguém. Então, patrocine alguém. E você que deu a palavra, por favor, não falte com a sua palavra. Porque, irmãos, nós assumimos um compromisso com a instituição que administra o local do retiro, e foi R$38 mil.
né? Então eles não querem saber quem é o João, quem é o Pedro. Ele quer saber que a igreja de Nova Vida, a HP aqui, assumiu um compromisso. E eu assumi esse compromisso confiando em você. Você deu o seu nome, disse eu vou. E eu disse, olha, mesmo que você não vá, você vai pagar, porque o problema é o dinheiro. Ah, pastor, eu vou pagar. Eu posso transferir para alguém? Pode. Pague e transfere para alguém. Amém? E aí nós vamos chegar onde temos. Por favor, procure os nossos irmãos Anderson e Suzana. Vem cá os dois. Dê uma satisfação a eles, por gentileza. E principalmente essa satisfação. Amém? Pagando a parcela, pagando aquilo que deve. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça transbordar em você o amor dele e que você seja instrumento dele neste mundo. Eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todo o povo de Deus diga amém. Vamos em paz. Boa noite a todos.